Queria falar um pouquinho hoje sobre essa moda que está contagiando os médicos alopatas de diagnosticar uma boa porcentagem dos pacientes que chegam até os consultórios deles como tendo depressão e ansiedade. Claro que eu não sou idiota e tem um monte de gente que tem depressão e ansiedade. Nós estamos vivendo numa época em que a depressão e a ansiedade tomaram proporções, sei lá, epidêmicas. Então, é claro que sim, em alguns casos eles têm razão. O que a pessoa tem não pode ser tratado por um médico de alguma especialidade que não seja o psiquiatra. E aí, então, se você foi, por exemplo, no cardiologista porque você tem palpitações, e aí ele te examinou e chegou à conclusão que você não tem nada, te encaminhou para um psiquiatra porque o seu problema é ansiedade, isso não quer dizer que ele esteja errado, não quer dizer que o diagnóstico dele esteja errado, não é isso. Mas tem uma boa parcela de diagnósticos, principalmente de burnout. Nós estamos falando aqui de 99% dos casos de burnout, em que a pessoa é erradamente diagnosticada como tendo depressão e ansiedade. Às vezes é um diagnóstico feito quando você começa a fazer o seu relato para o médico. Ele já conclui que o que você está relatando para ele é um caso de saúde mental e que a pessoa então deve ser encaminhada para um psiquiatra para ter o tratamento correto. Na verdade, eu sempre tive um probleminha aí com esses diagnósticos médicos, entre aspas, porque quem é gordo ou quem é fumante, no meu caso, que sempre fui gordo, nunca fumei, mas sempre fui gorda. Quando você entra no consultório médico, uma grande parcela dos médicos já sabe, só de olhar para você, qual é o diagnóstico, já sabe na cabeça dele. Então, por exemplo, eu tive uma época que eu tinha uma dor aqui na região dos rins e eu fui ao médico e ele fez um monte de exames e concluiu que o problema é que eu estava muito gorda e que por isso, eu não lembro a explicação dele, pinçava minha coluna, sobrecarregava, eu não sei, eu sei que a dor que eu estava sentindo, segundo a conclusão dele, era uma dor nas costas. Foi só eu ir num outro médico para verificar que realmente tinha lá um problema, não era um problema, mas eu acho que tinha a ver, se eu não me engano, faz anos isso, que eu tomava muito pouca água, tinha a ver com isso, com o funcionamento do rim, estava sobrecarregando alguma outra, enfim. Eu conheço, inclusive, gente que já me contou coisas, desde eu tinha uma bursite e cheguei no médico e ele falou que era depressão, e eu fui num outro médico que falou que era depressão. Eu comentei isso num vídeo anterior, aquele vídeo do desabafo, né? Se eu não me engano foi nesse. Em que a pessoa com bursite chegou no consultório médico, em vários médicos, e sempre tinha diagnóstico de depressão, porque ela tinha depressão. O jeito dela relatar, dela falar, dela se queixar, chamava a atenção dos médicos para o fato dela ter depressão. Só que isso fazia com que eles parassem de prestar atenção naquele relato, porque na hora em que eles falavam essa pessoa tem depressão, eles encerravam a análise diagnóstica nesse ponto e encaminhavam para uma terapia, para um psiquiatra, enfim, para diversos lugares relacionados ao tratamento de depressão. Acontece que depois de muito tempo, ela finalmente achou um médico que foi bacana o suficiente, ou seja, fez o trabalho dele, porque como toda profissão tem médicos bons e ruins, médicos arrogantes e médicos bacanas, e ela teve a sorte de cair num médico bom e bacana, que ouviu o relato, concordou que ela tinha depressão e que seria legal para ela tratar, deu inclusive opções de caminhos para ela a partir dali, a esse respeito, mas além da depressão, ela tinha um problema lá da bursite dela, eu nem sei direito o que é bursite, portanto não vou me alongar aqui, mas eu lembro que tinha um movimento do braço que ela não conseguia fazer porque ficava com muita dor, e a partir do tratamento que ela fez com esse cara, ela melhorou imensamente, e porque ele tratou ela com respeito e dando credibilidade e autonomia para ela acabou procurando um tratamento para a depressão dela. Porque também tem essa, quando a gente vai num médico e o médico fala, você tem depressão, e você fala, não, eu acho que não é, e aí o cara começa a ficar puto e sem paciência, porque acha que você não está querendo aceitar e que não sei o que, e você sai tão bravo do consultório do cara, que a última coisa que você vai considerar é fazer o que ele falou pra você fazer, mesmo se ele tiver razão. Eu conheço uma pessoa que, se eu não me engano, era a nora dela, uma senhora, e a nora dela tinha umas dores de cabeça, tinha umas sensações de vertigem, uma série de sintomas, e ela foi... Não, e tinha médicos na família.
Então ela foi encaminhada para um psiquiatra. Ela queria ir num neuro, mas aí os médicos da família falaram: não, vai para um psiquiatra, porque você deve estar com uma ansiedade muito alta, você é ansiosa e não sei o quê. Ela foi para o psiquiatra, que por sua vez era amigo desses parentes médicos, e o cara não mandou fazer exame nenhum. O cara simplesmente assumiu, a partir do momento 1, que ela estava com um problema em gerenciar a ansiedade dela e tratou essa moça como sendo uma pessoa com uma ansiedade muito alta. Acontece que a ansiedade dela era uma consequência do mal-estar que ela tinha e que ela não estava vendo saída, nem nenhum tipo de explicação que justificasse o que ela sentia. Então ela começou a ficar ansiosa, ela começou a ficar com muito medo. E trataram essa ansiedade dela por uns meses, até o dia que ela desmaiou no meio da cozinha porque ela tinha um tumor no cérebro. Agora, no caso de quem tem burnout, é preciso tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Por quê? Porque quando nós vamos a um médico, sendo psiquiatra ou sendo de qualquer outra especialidade, e o médico fala para nós, o que você tem é uma depressão, ou o que você tem é uma ansiedade, ou uma combinação das duas coisas. E você sabe que não é isso que você está relatando para ele. Então assim, eu estou relatando um sintoma que eu sei que não tem a ver com a minha ansiedade. Eu sei que não é isso. Eu não estou com um sintoma por causa de depressão. É alguma outra coisa. E o cara não quer te ouvir. Aí acontecem duas coisas. A pessoa pode ir por um caminho, por outro, ficar confusa no meio dos dois. E isso atrapalha bastante a nossa convicção do que a gente está passando para procurar, a partir daí, um tratamento adequado. Quando a gente ouve que é depressão ou ansiedade, e dentro de nós a gente sabe que não é, às vezes a gente parte para negar com todas as nossas forças que o que a gente tem está relacionado à saúde mental. A gente começa a ouvir tanta groselha em consultório médico, a gente começa a ser tão desautorizado, porque os caras não deixam a gente falar. Ou escutam com aquela cara tipo assim... Eles não estão escutando, eles estão esperando a gente parar de falar para que eles possam dizer o que a gente tem, que é depressão ou ansiedade, e sugerir um tratamento psiquiátrico. Quando a gente vai passando por isso repetidamente, você vai num consultório, vai num outro, vai num médico, vai no outro, e ouve isso sempre, e nenhum deles considera o que você está falando sobre o que você conhece de você e do seu corpo, a gente começa a se agarrar na possibilidade de achar uma justificativa física. Tipo, eu já tô ouvindo as pessoas à minha volta dizerem que eu tô com depressão, que o médico disse que eu estou com depressão e deve ser isso, que eu não tô querendo aceitar. Você começa a se agarrar na possibilidade de achar uma justificativa física pra esfregar na cara de todo mundo. Tá vendo? Eu tenho um problema físico, não sou louca. Só que, na verdade, como eu sempre falo aqui, o tratamento do burnout deve ter duas frentes. Você tem sim sintomas físicos que não importa de onde eles vieram. Por que eu digo isso? Porque o estresse, ele é gerado pela nossa ansiedade, ele é gerado pela nossa maneira de pensar e pela nossa falta de habilidade em lidar com as adversidades da vida. A gente gera um estresse para a nossa vida e isso está totalmente relacionado à nossa saúde mental, à forma como a gente lida com as coisas, que a gente vê e se relaciona com as pessoas, com o trabalho, com a vida em geral. Beleza. E aí, o raciocínio do médico é, se você tem estresse e está sentindo, por exemplo, uma exaustão, o problema é a sua saúde mental, que faz com que você se sinta tão estressada a ponto de ter uma fadiga. Quando, na verdade, o seu sintoma de exaustão, de fadiga, é um sintoma físico. E não importa se você teve uma doença física do seu corpo que gerou este sintoma, essa exaustão. Não importa se foi a sua saúde mental que gerou um estresse que fez com que o seu corpo reagisse de alguma forma e você acabou com uma exaustão. Não importa. A exaustão é física. Não tem terapia no mundo que vai conseguir fazer você melhorar da sua exaustão, se ela for um sintoma físico. E quando eu digo sintoma físico, é o seguinte, os médicos, eles dizem assim, não, isso aí não é nada, isso aí é ansiedade. Primeiro, que se é ansiedade não é nada, é alguma coisa que deve ser tratada.
O que o médico deveria analisar melhor para orientar a pessoa é uma ansiedade pura e simples, que deve ser tratada no psiquiatra, ou na terapia, enfim, mas normalmente no psiquiatra, quando chega num nível muito alto, ou é uma ansiedade que gerou um problema físico que precisa ser tratado por um médico, em paralelo ao psiquiatra. Você entende? É por isso que o burnout precisa ter um tratamento que contemple duas frentes, a parte da saúde mental e a parte da saúde física. Você tem que fazer uma terapia e possivelmente você precise também ter um tratamento junto ao psiquiatra, porque talvez você precise tomar algum remédio para segurar a onda da sua ansiedade e da sua depressão. Peraí que eu já volto aqui. E você precisa também de um tratamento físico, um tratamento de um médico que vai reequilibrar a sua parte hormonal, o seu sistema autônomo e qualquer coisa que não esteja funcionando bem no seu corpo, porque o corpo fica completamente desequilibrado, oxidando, enferrujando, funcionando errado. Porque o seu corpo está num modo de segurança que o cérebro acionou para que você possa sobreviver apesar do estresse que você está passando. Então não adianta você fazer só terapia, não adianta você ir só no psiquiatra, não adianta você só ir no médico. Então quando a gente começa a se agarrar na possibilidade de achar um sintoma, um problema físico, um exame que fale, olha, eu tenho uma coisa aqui que não é a terapia que vai sarar, haha, não é isso. Você não vai achar. Você pode até achar um exame que conte o que fisicamente está acontecendo com você e que você precisa de um tratamento e tal, mas isso não quer dizer que você não precise da terapia ou do psiquiatra, enfim. Reequilibrar também a sua saúde mental. O outro caminho que algumas pessoas acabam trilhando quando saem lá da consulta ou das consultas do médico, ouvindo, sendo desautorizado e com diagnósticos muitas vezes que eu chamo até de irresponsáveis, é acreditar piamente que aquilo que o médico está falando é realmente o que está acontecendo, porque a gente vem de uma maneira de pensar que vai sendo aumentada, potencializada pelo estresse, pelo processo todo de estresse até chegar num burnout, em que a nossa tendência é se fazer de vítima. Então, e a gente se compara muito com as pessoas e se vê como menor do que todo mundo. Então, quando o cara fala, olha, isso daí é depressão, não é nada físico, você precisa aceitar que o que está acontecendo é realmente um problema, enfim, de depressão, da sua saúde mental, que você deve ir ao psiquiatra, a gente sai do consultório e fala, eu acho que ele tem razão. Eu acho que ele tem razão, porque eu não tô conseguindo mesmo fazer, todo mundo me fala isso, e eu tô realmente me sentindo deprimido. E aí você começa a se colocar num lugar em que você tá terceirizando a sua vida há tanto tempo, que é confortável você pegar a primeira solução que te apresentam e seguir por ela. Porém, a grande maioria das pessoas que trata burnout apenas no psiquiatra tem uma recuperação e depois de um tempo começa a sofrer com algumas coisas físicas que não necessariamente as pessoas ligam ao burnout, mas que são consequências do burnout. O corpo precisa ser reequilibrado, precisa receber nutrientes que o estresse rouba da gente e que sozinho o corpo não consegue repor. O seu corpo começa a alterar funções durante o aumento do estresse na sua vida e no caso de um burnout, essas funções já estão alteradas há tanto tempo que elas não retornam ao normal, não sozinhos. O burnout é o seu cérebro desligando a chave geral, falando, filha, assim não vai dar. Então você pode fazer a terapia que você quiser, sua parte hormonal não vai ser reequilibrada sozinha. Seu sistema autônomo não vai funcionar lindamente sozinho. Seu corpo tá com um problema ali de funcionamento. Tá? Se você quiser saber melhor e não tiver visto nos outros vídeos, é só você pesquisar fadiga de adrenal, que por acaso é uma coisa que os médicos alopatas dizem que não existe, mas que é o burnout. E eu deixei um fio desamarrado lá atrás, vamos amarrá-lo, que eu falei a respeito da ansiedade e da depressão no burnout. Normalmente não. Quando você chega a um burnout, você está com depressão. Você está com depressão. Você está depressivo. Porque você vem de um processo muito violento de sobrecarga, provavelmente de assédio, mas se não de assédio, de um ambiente hostil de qualquer forma, né?
você vem se colocando numa situação de muita autocobrança, de muita autocrítica, de muita frustração, de muito ressentimento, de muita falta de autonomia. Você vem de um caminho em que você acha que não está dando conta, que você está fazendo menos que os outros, que você consegue menos que os outros, que as pessoas estão percebendo, que as pessoas talvez estejam te perseguindo. Quando a gente tem uma ansiedade muito alta durante muito tempo, a consequência é realmente você ficar com depressão. Então, quando você chega a um burnout, a sua ansiedade está alta e você está com depressão. O que não significa que os sintomas que você está sentindo sejam simplesmente, como se fosse simples, depressão e ansiedade. Você está com depressão e sua ansiedade está alta e você precisa cuidar disso, e é por isso que você vai fazer terapia e vai ao psiquiatra. Mas essa ansiedade alta durante muito tempo que causou sua depressão está fazendo tão mal para o seu corpo que você precisa também ir ao médico. As nossas emoções geram reações físicas, só que você tratar das emoções, você não resolve os problemas físicos que foram gerados por conta dessas alterações que o corpo faz a partir das nossas emoções. Acho que assim dá para entender. Então, quando você for ao médico para falar do seu burnout e ele falar que não, o burnout não tem burnout, você tem depressão, que você tem a depressão, procure um outro médico. Eu às vezes falo, vá num médico ortomolecular, e as pessoas me falam, eu fui no gastro, depois eu fui no neuro, depois eu fui no reumatologista, depois eu fui no clínico geral, e aí eu fui no endocrinologista. Gente, isso tudo é médico alopata. Vá num médico ortomolecular. Você pode ir no neuro, no endócrino, todo mundo vai falar a mesma coisa. Eu fui em 13 médicos. 2 entenderam o que estava acontecendo comigo e 1 soube como tratar. Esses 2, um era homeopata e um ortomolecular. Não é bem um ortomolecular, mas seria bem próximo disso. Ele é um médico integrativo que segue uma linha de medicina que coloca ele numa posição muito próxima ao que seria um médico ortomolecular, com tratamentos muito similares. Então, por isso eu considero um médico ortomolecular. É esse cara, ou essa especialidade, que vai tratar o seu burnout, que vai reequilibrar o seu corpo inteiro. Tá? E na paralela você vai a uma terapia. A necessidade do psiquiatra, quando você está fazendo um tratamento ortomolecular, às vezes não existe. Por quê? Porque você não precisa tomar nenhum tipo de ansiolítico? Não, porque o seu tratamento ortomolecular deve contemplar substâncias que segurem a onda da sua depressão e da sua ansiedade, para você lidar melhor com o momento presente, para ir se reequilibrando a partir daí. Em alguns casos você precisa ir no psiquiatra, em alguns não. Mas fundamental e básico para qualquer pessoa que chegou a um burnout é um terapeuta e um médico ortomolecular, e nenhum profissional relacionado à saúde que entenda que burnout é igual a depressão. Não é, o tratamento é diferente, as causas são diferentes, é tudo diferente. Estamos entendidos? Entrou no consultório, o cara fala, na terceira frase que você fala, isso aí é depressão? Ah, então muito obrigada. O que o senhor recomenda? Ah, tá, muito obrigada. Vai embora e procura um outro. Porque um dia você vai encontrar um profissional que vai se dispor a te ajudar, que para ele vai ser mais importante ver você bem do que ter razão. Esse cara vai te ajudar. Ele vai propor um tratamento que vai realmente fazer com que você efetivamente se recupere. Você vai achar um terapeuta que entenda que você tem alguns sintomas que você relata na sua terapia, que são sim consequências físicas, e que é diferente de você ter uma síndrome do pânico e ter uma crise na desautonomia, por exemplo. Você precisa de médicos que estejam aptos a ouvir você, a ter empatia, e não médicos arrogantes que já têm lá um diagnóstico clichê pré-concebido na hora em que bate o olho em você. Não é esse cara que você precisa, não é esse cara que vai te ajudar. Então, se você não achou ainda o médico que vai te ajudar, continue procurando. Não é fácil, eu demorei 3 anos, mas se você desistir no meio do caminho, você não sara nunca. Então é bem melhor você ficar de médico em médico até você achar quem vai te ajudar, do que falar, então acho que eu vou fazer esse tratamento mesmo que ele passou, porque eu já estou cansada. Vai ficar cansado o resto da vida. E ainda por cima, vai continuar terceirizando a sua vida para Deus e todo mundo. Toma as rédeas da sua vida, a responsabilidade do tratamento é sua.